Salmo de número 1. Você também que, porventura, estava aí de pé, agora já abriu alguns lugares, né? Então você pode se acomodar. Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que o Senhor nos abençoe na ministração da palavra, em nome de Jesus, amém. É bem verdade que nós estamos vivendo em um tempo de hedonismo, ou seja, a busca desenfreada do prazer humano. Mas não é porque nós estamos na era da pós-modernidade é que essa busca ela começou agora. Não, pelo contrário. Em outras postulações filosóficas, por exemplo, o homem é a medida de todas as coisas, nós vemos que o homem ele passa a ser o centro e ele busca, a partir de ser o centro agora, ele busca satisfazer as suas próprias vontades. Mais atrás, os epicureus, eles pregavam a seguinte questão: comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Era uma perspectiva negativa da vida, ou seja, não havia vida após a morte, não existia nenhuma questão de eternidade, mas eles pregavam a questão do prazer enquanto na vida. Ou seja, enquanto eles estão vivendo, eles precisam produzir prazeres para si, para que eles possam estar bem, e quando tudo isso acabar, eles possam estar felizes. Mas aí, julgando tudo isso, o homem na pós-modernidade, o homem na idade média, o homem antes dos filósofos mais conhecidos, o homem no jardim, o homem antes da queda, o homem pós-queda, nós vamos observar que ele busca felicidade. A grande diferença é que antes do pecado original, ou seja, o pecado lá no Éden, a desobediência às ordens de Deus, a satisfação do homem estava em agradar o Senhor em todo o tempo. A partir do momento que o ser humano se viu desobrigado a isso por conta do pecado, ele começou agora a buscar prazer sem nenhum tipo de reflexão. E esse texto, ele fala na sua primeira parte, aqui vamos abordar de maneira bem breve, a respeito dessa felicidade. E o primeiro ponto que eu quero apresentar aos irmãos, que a felicidade do homem, ela consiste em separar-se de práticas pecaminosas. Um homem que é redimido pelo Senhor, o homem que foi perdoado pelo Senhor, ele precisa agora estar num processo de santificação, ele precisa separar-se da prática pecaminosa. Pastor, isso é impossível. Sim, se você pensar na perspectiva do pecado como algo que não conseguimos vencer nesse plano, mas sim vamos vencer quando chegarmos na glória, é impossível. Mas a Bíblia nos orienta que quando nós vamos nos aproximando de Deus de maneira fervorosa, nós vamos também nos afastando do pecado. Não significa que ele deixa de existir no nosso coração, mas ele vai ficando cada vez mais diminuto ao ponto de chegarmos à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus escreve a respeito disso, o autor aos Hebreus. Separar-se de práticas pecaminosas é estar com o coração feliz, porque o ser humano nunca foi criado para pecar, embora tivesse autonomia para desobedecer a Deus no seu livre-arbítrio antes da queda. Então, quando o ser humano ele vive uma vida digna diante de Deus, quando o ser humano ele consegue estar num processo de santificação que esteja
extremamente ligado à intimidade com o Senhor, ele vai sendo não só feliz, ele vai sendo mais do que feliz. E essa é a palavra bem-aventurado, mais do que feliz. Quantas vezes a gente procura felicidade em tantos lugares? Quantas vezes a gente busca a felicidade em copos, em festas? Quantas vezes a gente busca a felicidade em coisas terrenas? Mas a verdadeira felicidade, ela advém de um comportamento que nós, enquanto cristãos, devemos ter. É separar-se das coisas que são pecaminosas. Por isso, o salmista, ele fala a respeito disso. Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho, ou segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, não há comunhão. Bem-aventurado naquele que não procura comunhão com as trevas. Bem-aventurado aquele que não procura se vincular com o pecado. Pelo contrário, aquele que busca ser santo, porque nós refletimos o caráter de Deus. Nós somos santos porque Deus nos escolheu e agora nós vivemos vida santa na presença do Senhor, separando-nos do pecado. E como nós fazemos isso? Através do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos convence, ele nos alerta, ele nos faz ter arrependimento a respeito do pecado. Primeiro ponto, portanto, a felicidade do homem consiste em separar-se de práticas pecaminosas. Em segundo lugar, esse texto me aponta que a felicidade do homem consiste em extrair da palavra o seu prazer. De algum modo, nós precisamos ter prazer na vida. E ter prazer não é pecado. O problema é qual a fonte de prazer que nós estamos buscando. Em que lugar nós estamos buscando ser feliz? Aonde a gente escuta palavras que traz felicidade para a nossa vida? Que ambiente nós estamos para poder viver uma vida feliz? Essa é a questão, porque a felicidade é inerente à vida cristã. Existe alguém mais feliz do que um crente? Aquele que tem a certeza da salvação? Aquele que sabe que o seu Salvador morreu numa cruz, se entregou, pagou um alto preço, alto com L e alto com U, por nós. E nós não andamos tateando uma felicidade que o mundo oferece e é uma felicidade que passa rapidamente. Não, pelo contrário. Nós estamos diante da felicidade mais plena de todas, que é ter a certeza de que a nossa alma, ela vai estar com Cristo. Por isso, o salmista, ele fala no versículo de número 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nesse ponto, nós podemos entender que o salmista, ele mostra de uma maneira geográfica, digamos assim, aonde está a lei, aonde está o prazer, que está na lei do Senhor. E reparem que o salmista, ele é extremamente enfático de dizer que a lei é do Senhor. Ele não poderia terminar esse versículo ou continuar esse versículo da seguinte maneira: antes o seu prazer está na lei, porque fica subjetivo. Qual lei? A Constituição brasileira? A lei universal dos direitos humanos? Qual lei? A lei municipal? A lei da moralidade, que nem sempre é cristã? Não, mas ele qualifica essa lei. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e essa lei, de fato aqui, é a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Não estou aqui desprezando os outros livros, mas é que no ambiente, ou no momento em que o salmista escreve a respeito desse salmo, ele está dizendo que a palavra que já estava sistematizada, ou seja, a Torá, ela deveria ser o prazer do homem, deveria causar-lhe, portanto, felicidade, mas não só
de uma maneira geográfica, encontrar em algum lugar o prazer, mas meditar na lei de dia e de noite. É como se fosse aquele processo que nós conhecemos na fauna, né, principalmente com os animais bovinos, do ruminar. É trazer de volta e conseguir extrair toda a proteína, toda a vitamina, melhor dizendo, né, daquela comida, daquele pasto que aquele animal aproveitou. É trazer, rememorar a lei, é conseguir colocar no coração, e quando coloca no coração, de vez em quando nós conseguimos trazer à tona e meditar naquilo, é trazer isso como base da nossa vida. O que a Bíblia fala do meu comportamento na escola, o que a Bíblia fala do meu comportamento na faculdade, no meu trabalho, em casa, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto filho, é isso. É andar o tempo todo, não baseado nas filosofias hedonistas do mundo, não nas ideologias que nós temos no mundo vigente, mas sim no refúgio certo que é a palavra de Deus. É meditar dia e noite, ou seja, não parar nem um pouco para poder ter uma vida feliz. Irmãos, temos meditado na palavra? Ou a Bíblia, ela é um livro que a gente carrega agora nos nossos smartphones? Ou para quem gosta de Bíblia de papel, como eu gosto, a gente coloca debaixo do braço, a gente lê apenas na igreja? Ou isso faz sentido para você e você procura extrair dela aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai, de fato, ser o norte para a sua vida? Em terceiro lugar e último, queridos, a felicidade do homem consiste em ter prosperidade na fonte certa. Reparem, versículo 3, ele diz assim, que esse homem que é bem-aventurado, que medita na lei do Senhor e tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é próspero, é bem-sucedido. Ter prosperidade também não é errado, embora muitas igrejas se valem da teologia da prosperidade para poder angariar pessoas com motivações deturpadas, erradas. Mas não é errado ter prosperidade, e a prosperidade não significa ter uma conta bancária cheia, ter muito dinheiro no bolso, andar com camisas de marcas, roupas de marcas. Não consiste nisso. Prosperidade é entender que a nossa vida é uma vida estável. E é isso que o salmista traz aos nossos corações, é ter prosperidade, mas extraída da fonte certa. Por que eu coloquei essa sentença? Porque o salmista compara esse homem, como eu disse, bem-aventurado, porque ele não está no meio dos pecadores, bem-aventurado feliz, portanto, porque o prazer está na lei, e ele medita nessa lei do Senhor, e ele é como árvore plantada, mas não é plantada em qualquer lugar. Eu sei muito pouco de agricultura, mas eu sei que cada planta tem a sua particularidade. Eu sei que não adianta plantar uma determinada muda que carece de sol se eu colocar ela na sombra. Isso não vai trazer nenhum vigor para ela. Eu não posso também colocar muita água em uma planta que não precisa de tanta água. Ou o contrário, deixar a planta que necessita de tanta água sem ser regada. Mas repare que o salmista ele fala que ele é plantado junto às correntes de águas. A ideia que se dá é que esse homem que foi liberto desse ciclo de pecados,
ele agora tem o seu prazer na lei, agora Deus o transportou de um lugar e o colocou aonde ele vai conseguir ter o alimento verdadeiro, muito semelhante àquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, que nós fomos transportados do reino das trevas e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Você agora tem fonte, você sabe aonde buscar, as suas raízes são muito mais profundas e buscam água que possam te saciar de verdade, e não só isso, mas trazer essa prosperidade. Por que eu coloquei essa palavra? Porque fala assim, que no devido tempo dá o fruto, a questão da prosperidade, mas olha só o que é prosperidade, e cuja a folhagem não murcha. Há uma constância. Não é uma árvore que perde a sua folhagem, não é uma árvore que fica despida de beleza, pelo contrário. É uma árvore que ela, por conta de buscar na fonte certa, ela tem uma continuidade na sua beleza e no seu fruto. E tudo que esse homem faz será bem-sucedido, será próspero. Terminando, você pode falar assim, pastor, nem tudo que eu faço é bem-sucedido. E eu falo, aos olhos de quem? Porque a gente tem a questão de entender que bem-sucedido é aquilo que me dá prazer. Mas a gente se esquece que a fonte do nosso prazer é glorificar o nosso Deus. E Ele sim, deve se satisfazer com aquilo que a gente faz. E o resto, Deus vai acrescentando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Aonde está a tua felicidade? Aonde está o seu prazer? Eu espero que o seu prazer esteja em estar longe de pessoas que não estão dentro da vontade do Senhor. Eu espero que o seu prazer esteja na lei do Senhor e você medite nela. Eu espero que o seu prazer esteja na prosperidade que venha de Deus, da fonte certa. E que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos fazer uma última oração. E vamos receber a bênção logo em seguida. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque entendemos que a nossa felicidade, ela consiste em estar no Senhor. Não há lugar melhor para se estar do que no centro da Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a permanecer no centro da vontade do Senhor. Ó Deus, longe de nós toda prática pecaminosa e pessoas que nos levam a isso. Longe de nós, ó Deus, tudo que nos afasta do Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, valorizar a Tua palavra que é revelada, que é inspirada aos nossos corações, e que nós possamos meditar dia a dia nessa lei, nessa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, e que tudo, ó Deus, que nós possamos fazer quando nós somos transportados para o reino do Filho do Seu amor, que nós possamos ser bem-sucedidos, que nós possamos frutificar, e que nós possamos ter beleza, ó Deus, na melhor forma de expressão dessa palavra. Ó Deus, oramos, ó Deus, para que o povo seja assim. Ó Deus, que tenha felicidade, mas uma felicidade, ó Deus, que não perece por conta das dificuldades, que não perece por conta dos desafios da vida, mas permanece porque ela é estancada, porque ela é fincada, porque ela é firmada no Senhor. Oramos assim, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, querido irmão, querida irmã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, que a consolação, o poder e a coragem do Espírito Santo esteja sobre cada um que está presente, por cada um que está nos acompanhando via internet, desde agora para sempre. Amém.